Bom dia, pessoal. Espero que todos tenham dormido bem. A gente vai retomar agora a nossa programação do Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos, a terceira edição. E começar justamente com uma mesa intitulada Inteligência Artificial e seus impactos práticos no setor editorial, o que mudou no dia a dia do seu trabalho. E aí a gente vai ter o depoimento de André Palme. Por favor, André. André é sócio e CMCO da Esquilo e coordenador da Comissão de Inovação e Tecnologia da CBL. Uma salva de palmas para o André, que ele é leonino e me disse que ele gosta de palmas. Convidar também Camila Cabete, ela é head de conteúdo e sócia da Árvore e também membro da Comissão de Inovação e Tecnologia da CBL. Ricardo Costa, CEO da MVB América Latina. E quem vai fazer a mediação dessa mesa é Fábio Uehara, diretor editorial da Toca Livre e agente comercial da TocaCast. Bom dia. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Nossa, é diferente, né? A gente faz o podcast sempre na frente de uma tela e tendo pessoas reais é um pouco mais... Enfim. Acho que a gente conversou um pouco antes, mas aqui vai ser um bate-papo, tá? Eu acho que é um pouco também para desmistificar a ideia que a IA tem, que acho que muitas manchetes mostram que perderemos todos os nossos empregos, não faremos nada, né? Mas acho que a gente queria começar com como que IA favorita, né? Qual que é a de estimação que vocês têm? Camila, por favor. É o ChatGPT-4. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a pagar para usar, né? Porque quando você paga, você tem mais limites, né? Você tem mais possibilidades e você pega atualizações da internet mais recentes, né? Porque o ChatGPT-3 é até 2022, se eu não me engano. Isso. E o GPT-4 é bem mais atualizado. Então, amo sou. Depois eu quero saber como que vocês usam. André Palme, por favor, e a sua? Também. Eu gosto do ChatGPT e acho que cada vez mais, em várias aplicações que eu uso, tem pequenas IAs que são super úteis. Assim. O LinkedIn agora, por exemplo, tem uma que ajuda a otimizar a sua headline do LinkedIn. Então, tem pequenas coisinhas também, fora as coisas que a gente nem sabe que estão ali rodando e que ajudam a facilitar muitas coisas. Tipo Gmail, né? Gmail, tipo a predição do Gmail para escrever e-mail, né? Por exemplo. Então, mas o ChatGPT acho que é a principal. E você, Ricardo Costa? Para não ser diferente. Mas não adianta, é o que a gente usa no dia a dia, a gente usa mesmo. E tem uma featurezinha legal no Teams que eu já experimentei uma vez e já vi mais pessoas usando, que é eu agora esqueci o nome. Hein? É o Scribd? Alguma coisa Que ele assim. faz, que ele resume a tua reunião. Sumariza, assim, né? Sumariza a tua reunião, faz a ata da reunião. Porra. É que também, só para vocês saberem, a gente trabalha, eu falo a gente, né, de certa forma, porque eu acho que essa mesa é interessante que conheci, de certa forma, pessoas que trabalham em tecnologia dentro do mercado editorial, né? Mas grande parte do nosso dia a dia é um trabalho de escritório, né? O bom e velho corno job, né? Então, é muito e-mail, planilha, WhatsApp, então, controle de fluxos de trabalho. Análise de dados. Nossa, não, isso... realmente ver gráficos, números, etc. Mas... e acho que é um bom... Como que você acha que essa aplicação do ChatGPT... Claro que tem aquele começo, né? Que fala assim, nossa, eu vou fazer tudo, ele vai me responder qualquer coisa. Mas primeiro que assim, o ChatGPT não serve para busca, né? Para resposta. Mas, enfim... E como que você usa, Camila? Eu trabalho na Árvore. A Árvore é uma plataforma de aprendizagem gamificada. A gente está em 12 mil escolas
espalhados pelo Brasil. Então, é muito dado, né? É muito dado de leitura, o que os alunos estão fazendo dentro da plataforma, o que eles estão procurando, o que eles estão lendo, onde eles estão parando de ler, né? E a gente usa muito para análise desses dados, para criar relatórios inteligentes para os editores, porque eu compartilho tudo isso com os editores, né? Eu mostro qual o livro que está indo bem na plataforma, qual que poderia estar e não está. E muitas das nossas ações saem dessas análises. A gente também tem um complicador na nossa plataforma, que é a catalogação. Como a gente tem uma plataforma que vai para as escolas, para crianças, né, de 5 em diante, porque até 5 anos a gente não indica o uso de tela, conforme a OMS. A gente tem uma plataforma híbrida, né? Então, até 5 anos físico e, a partir de 5 anos, digital. Então, como a gente tem essa responsabilidade, todos os livros que chegam para a gente tem que recatalogar, de acordo com o BNCC. E essa informação não vem, porque o mercado odeia metadado, né? Ô, Ricardo, tudo bem? Hoje acabou com ele aqui. O Ricardo sabe da minha dificuldade desde 2009, falando de Conversamos metadado, sobre isso né? algumas vezes por ano, né, Camila? Exatamente. Desde 2009, a minha primeira coluna na Publish News sobre metadados foi em 2011. E o título era Meta o quê? Explicando a importância, né? Então, isso não vem para a gente. Então, o que a gente faz? A gente recebe esses livros com os metadados, né, normais de mercado e a gente recataloga tudo de acordo com o BNCC. Então, a gente tem algumas faixas, que é ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E espero que, em breve, todas as editoras preencham isso Que na está Metabooks. tudo lá na Metabooks, é só escolher e plim. Exatamente. Então, a gente fazia isso manualmente. A gente tinha uma equipe de catalogadoras, que é o lado ruim aí da inteligência artificial. A gente tinha uma equipe de freelas, né, de umas 15 pessoas, para catalogar livro a livro dentro da nossa plataforma. E a gente treinou um chat GPT, né, uma inteligência artificial que roda localmente, para fazer esse trabalho. Então, essa equipe foi reduzida, que é uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso também. Claro, foi falaremos. reduzida a 3 pessoas, porque precisa de uma revisão final, né? Claro. Precisa de treinamento contínuo. Né? A inteligência artificial precisa de treinamento contínuo. Nunca para, ele nunca para de aprender, né? Então, a gente usa muito para catalogação. E o nosso catálogo triplicou. Assim, a gente tinha 20 mil livros, foi para 160 mil livros disponíveis na biblioteca dessas escolas. Né? Então... André. Eu acho que essa parte dos dados é uma questão muito relevante. Acho que adoro uma frase que meu avô dizia, que se informação fosse suficiente, médico não fumava. E meu avô era médico e fumava. Então, porque é isso, não nos falta informação. Ainda mais a gente que está à frente de plataformas digitais, a gente tem muita informação, todos os dias. O Esquilo tem 850 mil pessoas que todos os meses entram para ler na plataforma e geram muita informação e muito dado. A questão é o que a gente faz com isso. E aí eu acho que sim, a IA pode nos ajudar não a analisar os dados, não a tirar insights desses dados, mas a compilar esses dados de uma maneira mais digerível para todo mundo. A moldar de um jeito que seja mais... Montar de um jeito que você olhe e diga, putz, seria legal ir por aqui, seria legal ir por ali. Uma coisa que a gente testou está funcionando, outra coisa que a gente testou não está funcionando, vamos ajustar. Então, acho que essa parte de dados enfim, do business intelligence, né, de olhar para os dados como conhecimento, não só como informação, são muito úteis. No caso do Esquilo, a gente fez, no ano passado, um primeiro teste de uma gravação de um audiobook com uma voz sintética. Tem muitas questões sobre a voz sintética em relação ao copyright, quem é dono da obra, se o fonograma é de quem contratou, da plataforma, enfim, tem muitas questões, mas acho que são questões muito jurídicas e muito legais assim, no sentido jurídico. Mas a gente fez um teste e é inegável o fato de que, com uma inteligência artificial, você reduz a parte mais onerosa e de risco de uma gravação de um audiobook, que é uma pessoa dentro de um estúdio. Porque quando a gente está falando de um narrador, isso leva algumas semanas,
as agendas podem ser complicadas, a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode se ausentar. E, assim, só para... em linhas gerais, quando a gente produz um audiobook, a gente está falando mais ou menos de um processo de 4 semanas, entre você receber o arquivo e você ter esse audiobook pronto. Pode variar por uma série de coisas, mas, em média, a gente está falando mais ou menos de um processo de 4 semanas. O grosso disso, pelo menos 2 semanas e meia, é gravação. Ou seja, uma pessoa entrar no estúdio, narrar, voltar, narrar no outro dia ou narrar no mesmo dia. A gente tem uma limitação de tempo que a pessoa pode ficar dentro de um estúdio, mais que isso não rende, enfim, muitas coisas. E a gente fez esse primeiro teste. E simplesmente foi apertar um botão, em 2 horas esse livro estava pronto. Claro, tem que ter uma edição humana, tem que ter uma revisão humana, mas, assim, existe um potencial, guardadas as devidas proporções e a necessidade de se regular o copyright disso, de livros que jamais entrariam num catálogo de audiobook, porque a gente sabe que audiobook é mais caro, que as editoras não estão produzindo o catálogo inteiro, porque é uma questão de matemática, de grana mesmo, mas você tem uma produção de IA com mais ou menos 1/5 do custo que você teria com uma gravação de voz humana. Então, tem muitos livros que podem ganhar vida em audiobook que não ganhariam porque não existe dinheiro disponível para produzir esse catálogo todo, mas que, numa situação dessa, podem ser produzidos e podem ganhar vida. Então, acho que a IA também tem uma oportunidade aí de ganho de escala de disponibilização de acervo que talvez fosse mais devagar, mais lento, ou às vezes até nem aconteceria sem essa ajuda da IA. Mas, claro, sempre pensando primeiro na proteção ao direito autoral, na proteção do copyright, que é uma discussão global, que está todo mundo falando sobre isso e tentando achar uma maneira de regular isso sem limitar o uso da ferramenta. Vamos voltar para isso, porque eu acho que também tem outras questões, mas... Ricardo, e para você, em termos de aplicação, como que tem funcionado na MVB ou na sua vida? Deixa eu falar um pouco de MVB. 2018, a gente apresentou lá na feira de Frankfurt uma mesa digital, o pessoal chamou de Metadata Books DJ. É só um nome fresco, chique, para uma mesa digital que tinha 3 botões magnéticos. Você vinha com ela assim, mexia em cima, trazia para cima da mesa, e você podia selecionar 3 sessões diferentes para escolher um livro. Tipo, eu quero estilo romance, eu quero um romance do século XVIII, e eu quero um livro que tenha uma capa cor-de-rosa. Quando você completava os 3, ele ia buscar e te trazia algumas opções de livro. Essa escolha da capa cor-de-rosa já era feita por inteligência artificial. Ela que determinava qual era a cor predominante da capa para fazer esse tipo de serviço. Não foi alguém... Mas eu queria falar uma coisa antes disso. Por favor. Eu estou lendo bastante. Eu acho que eu estou lendo mais sobre inteligência artificial do que usando. Mas a gente tem que aprender, né? Então, vamos lá. E eu li esses dias, e eu não lembro aonde, desculpa aí, uma pessoa falando assim, eu não tenho medo, e ninguém deveria ter medo, neste estágio, saúde, da inteligência artificial, de que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego. Mas a gente já deve ficar atento a quem sabe usar a inteligência artificial. Quem sabe usar vai começar a ocupar o espaço de quem não sabe usar. Então, não é a inteligência, é o ser humano que vai ocupar espaços. Pode falar, depois eu volto. Oi. Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente tem na Árvore uma equipe muito interdisciplinar, né? Então, o time pedagógico é enorme, né? A gente tem um time, né, de bibliotecárias trabalhando com a gente. E o grande diferencial desses profissionais é se eles são abertos a aprender o que vem de novo, né? Eu acho que o grande pulo do gato do nosso mercado hoje não é dominar uma ferramenta. Dominar uma ferramenta qualquer um domina em uma semana de treino.
Mas o grande desafio é, sua equipe editorial está preparada para o novo? Porque daqui a 4 meses, gente, vai ter outra disrupção, né? E se a gente não estiver preparado para, né, pegar isso, se apropriar disso, é um grande problema, né? E só um complemento que a Ká falou, a gente tem falado isso bastante na comissão de Inovação e Tecnologia da CBL, de que o uso da IA não precisa ser uma grande revolução. Você não precisa esperar estar pronto para revolucionar o seu negócio para começar a usar IA. Tem pequenas coisinhas que podem salvar ali 5, 10, 15 minutos no seu dia, que já são super úteis e que já ajudam muito. Então, assim, porque a gente fica com essa coisa da inovação é inventar o novo Airbnb, inovação é o novo Uber, inovação é o... E não, inovação é fazer uma coisa diferente de maneira mais eficiente, mais rápida, provavelmente mais barata, que te ajude a obter um resultado melhor. Então, pequenas coisinhas são muito úteis. Quando você está mandando um e-mail e o Gmail completa a sua frase, isso já é uma maneira de usar IA. E aí, se você fizer uma conta tonta de falar, não, quantas vezes o Gmail fez isso na minha semana, talvez você economize meia hora da sua semana. Então, pequenas coisas já representam grandes mudanças. Acho que isso também é importante, porque senão a gente fica muito nessa discussão de, quando que o mercado inteiro vai ser tomado por robôs e não sei o quê. Talvez isso aconteça um dia, não? Espero que não. Mas, brincadeiras à parte, acho que pequenas coisas já podem representar grandes saltos de produtividade, de eficiência, de conhecimento dos dados e tudo mais. O Exterminador do Futuro ainda está longe. Graças a Deus. Ou não. A apocalíptica está do lado de lá, gente. Bom, eu acho que ainda não, cara. Mas não custa a gente ficar atento. Teremos Bienal, tá tudo... Teremos Bienal. Mas essa semana eu escrevi um e-mail para um colega do nosso escritório em Nova York. Coloquei uma frase no ChatGPT e em menos de 30 segundos o e-mail estava pronto. E um e-mail muito bem escrito. Peguei, copiei, colei, mudei algumas frasezinhas, uma coisa assim, dá um arzinho de Ricardo Costa ali no e-mail, né? E pronto, foi embora. Então, ganhei ali 10 minutinhos, 10 minutos de um, 5 do outro, no fim do dia se economizou um monte de tempo. Mas voltando para metadados, para metabooks, já existem testes para uso da inteligência artificial, está desenvolvendo, mas ainda precisa de muito trabalho humano junto para palavras-chave, para sinopses. Categorização. Oi? Categorização. Categorização é uma coisa bem delicada. Sem dúvida. Inclusive, essa parte da faixa etária, que a Árvore usa bastante, essa parte aí eu acho bastante delicada acertar isso, porque uma palavrinha que tenha no meio do texto vai mudar o entendimento, porque vamos lembrar que a inteligência artificial não é inteligente. Ela processa um monte de coisa rapidamente e coloca para você. Ela é eficiente, né? Ela é eficiente, mas ela não toma decisão. Ela não sabe escolher entre A e B qual que é melhor. Eu já fiz vários testes com o chat. Qual é o melhor, não sei o que lá? Não responde. Ele não vai responder esse tipo de pergunta, pelo menos para mim não respondeu. Não sei se eu perguntei direito também, né? Mas a Bookwire, no OS deles, tem a inteligência artificial já fazendo posts específicos para mídias sociais. Você está lá no título, você quer fazer um post, sei lá, Instagram, né, Cris? Não me deixa mentir sozinho aqui não, Cris. Você entra lá, coloca os parâmetros e ele vai preparar ali já um post para você. Inteligência artificial pura, né? O básico. Então, a gente já tem esse avanço todo nessa área de metadados. Em breve, esperamos ter isso implementado na MetaBooks, inclusive. Só um comentário para completar
complementar o que o Ricardo falou. Acho que uma outra coisa importante também a gente também não deveria esperar que o ChatGPT ou qualquer uma das IAs faça todo o nosso trabalho por nós. Porque isso não vai acontecer. Por exemplo, eu tenho um exemplo meu, eu tenho uma coluna mensal num site espanhol, e eu escrevo o artigo em português, e eu falo espanhol, mas por uma questão até de tempo, eu coloco no ChatGPT e ele traduz a coluna inteira, assim, o artigo inteiro. Mas eu sempre vou olhar, porque sempre tem coisas que eu não falaria, ou que eu não falaria daquele jeito, ou que a tradução... A gente tem que considerar que o ChatGPT é novo no mercado editorial, está entrando agora, começando a trabalhar agora, então tem termos que ele não sabe, tem traduções que são literais e não contextuais, então ele usa um termo que a gente não usa no mercado e que ninguém entenderia, que não faz sentido. Então também tem isso. Não é uma... Assim, eu até tentei, coloquei lá, peguei 8 anos de coluna do Publish News, joguei no ChatGPT e falei, olha, me escreve um texto sobre um tema tal, baseado em todas as colunas que eu já escrevi, o meu jeito de escrever e tal. Ficou uma bosta. Ficou muito ruim. Eu jamais escreveria daquele jeito. Então, acho que tem essa coisa, assim, essa calma no coração de que é uma ferramenta, vai nos ajudar, vai nos salvar tempo, vai fazer com que a gente consiga fazer mais coisas. Mas não é a gente. E eu acho que isso nunca vai ser. Essa fagulha humana de criatividade, de insight, de intuição, isso não vai acontecer. Pelo menos, eu acho que a gente vivo não vai ver algo nesse sentido. Então, é importante também a gente ter essa calma de, tipo, vai ajudar muito, mas não é para fazer o nosso trabalho inteiro. Tem a questão de treinamento, né? Eu sou professora. Eu estou amando ser professora de ChatGPT. Amando. É muito rápido que eles aprendem. Então, eu uso o GPT Assistant, que eu consigo treinar ele, sabe? Tipo, com jargões, com as palavras específicas, com a minha voz, né? Então, às vezes que você coloca para ele escrever algum texto para você, ele não sabe qual é a sua voz, né? Quando você pede para ele corrigir ou escrever um texto mais profissional, ele não sabe qual é a sua voz. Então, tudo depende do seu prompt, né? Uhum. Então, se você não souber ensinar para o ChatGPT e não souber pedir... Saber perguntar e como... Exato. É aí que o letramento entra, né? Eu acho que o letramento, no futuro, vai ser muito mais importante que hoje, porque você precisa se expressar através da escrita e até da fala, né? Daqui a pouco, mas você precisa se expressar. Você precisa aprender a se expressar para tirar o melhor daquela ferramenta, né? Então, eu faço muito isso. Eu tenho os assistants, né? Cada um especializado em alguma coisa, e aquilo vai ser de um extremo valor para mim, né? Que é bem personalizado. Então, isso me adianta muito. Você ia comentar alguma coisa, Ricardo? Eu acho que eu ia, mas eu esqueci. Ah, lembrei. Não, é que o André falou de tradução. Esses dias eu recebi um texto, era um press release da Alemanha, mas que eu tinha que revisar, só que os caras mandaram 2 parágrafos em alemão e um em inglês no meio. Falei, Jesus... E agora, o que eu faço? Vou arranjar 2 tradutores, vou achar um tradutor que fale alemão e inglês, que vai levar uma semana para entender. Catei o texto do jeito que estava, joguei lá. Saiu algo entendível. Era para eu poder entender o texto e unificar aquilo. Não era para mandar para ninguém essa tradução. Mas eu não falo alemão. Então, e a maior parte do texto era em alemão. Então, me quebrou um galho enorme. Aí, depois, eu fiz o texto do jeito que eu queria, aí eu mandei para uma revisora de alemão, de inglês, de espanhol, e aí a coisa foi para frente. Mas... Eu acho que tem um momento da tecnologia, nós todos temos idade suficiente para termos passado por revoluções. Fale por você. Bota a idade nisso que eu tenho. Eu nasci e já tinha TikTok. Gente, eu sou da época da internet de escada. Então, mas Tinha que entrar meia-noite. Do fax. Você esperava? o mercado editorial, acho que a primeira revolução que eu vi era assim, quando eu entrei na faculdade, não existiam computadores. Só existia na publicidade, que era outro curso que era mais rico. Eu tinha uma máquina de escrever que apagava, que era incrível. Mas eu acho que assim, a primeira revolução que eu vi no mercado editorial foi o desktop publishing, que é o InDesign, a diagramação no computador, que foi-se... E depois a internet também. Eu vejo a IA como uma revolução parecida, sabe? Imagina, antes você tinha que mandar
o original do autor impresso ou no caderno, alguma coisa, depois virou um e-mail, depois virou um arquivo, e hoje eu acho que tem um pânico inicial, né, que vira manchete de trocar empregos. Mas eu queria falar isso um pouco da criatividade, eu acho que é um pouco insubstituível, né? Eu trabalho em uma empresa de audiolivros que produz, e eu tive um pânico, eu falei assim, nossa, não vão existir mais narradores audiolivros. Só que em testes até agora que eu fiz, principalmente com ficção, que eu acho que é um outro animal, digamos assim, um outro bicho, que não funciona, porque uma coisa que falta, e acho que em tudo, é o entendimento da palavra, né, que um bom narrador ele entende que está escrito e coloca aquilo de alguma forma que a pessoa entenda. Não é simplesmente uma leitura, não é o que a Siri, a Alexa faz, sabe, coisas assim. Mas vocês tiveram algum tipo de pânico também? Você acha que de transformação? Todo dia eu tenho pânico. Todo dia é uma crise de ansiedade. Só que eu amo isso, né? Então, quando eu me sinto muito desafiada, eu gosto disso. Então, quando alguma coisa me panica, tem coisa, vou estudar, vou entender o que tem ali por trás, né? Mas eu acho que a inteligência artificial ela não tem ainda a parte criativa, tá? Eu não gosto de ser taxativa, porque ela pode se desenvolver a tal ponto que pode ter aí, sim, uma criatividade, né? E foi o que o André falou, no audiolivro, eu acho que vai aumentar muito o acervo, porque nem todo audiolivro precisa de um tratamento, né, cênico, né, digamos assim. Você não precisa de emoção para falar de teoria econômica, né? Exato. Para falar de uma maneira mais... E isso aumenta muito a acessibilidade, né? Acessibilidade para TDAH, né? Acessibilidade para as pessoas com limitação na visão. E isso é incrível, né? Só mudando um pouco para você, Palmeiras, assim, eu acho que outra coisa que é interessante que vocês comentaram é uma alfabetização de uma coisa nova, né? Como que você consegue colocar para você ou para a sua equipe? Como que você consegue conviver com esse novo? Boa. Vou só falar dos meus medos também, tá? Por favor, estamos aqui. Estou com a terapia em dia, mas é sempre bom falar. Terapia. Eu tenho, assim como a Camila, eu tenho mais curiosidade e motivação em entender o que está acontecendo em relação à indústria, trabalho, esse tipo de coisa. Mas eu confesso que lá no fundinho eu tenho um certo medo de para onde vamos com isso. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Assim, acho que nas próximas eleições já vão haver problemas sérios e não regulados com IA. Assim, é impossível a gente achar que isso não vai influenciar. As redes sociais já influenciam eleições, então, e tem um certo receio muito no futuro, assim, de que em que mundo meus filhos e meus netos vão viver caso a gente não consiga regular isso de uma maneira razoavelmente saudável. Mas é um medo assim muito do futuro, então eu revisito ele a cada trimestre, assim, para pensar, ainda tenho medo? Que medo eu tenho? Está muito, está pouco? Mas eu acho que dentro de casa e com o meu time, é muito esse olhar de curiosidade, assim. Vamos olhar de maneira curiosa para ver o que a gente pode usar, mas sem também esse desespero de que tudo tem que ser IA. Eu acho que é uma adaptação. Se a gente pegar o caso da internet, né? A gente começou a entrar na internet, né? A gente nem fala mais isso porque a gente está na internet, não tem mais entrar, né? Não tem nem como sair mais. A gente vive na internet. A gente vive na internet. Mas também foi algo gradual, assim, a gente começou a entrar na internet, depois a gente entrava em sites, aí de repente a gente tinha e-mail, aí de repente a gente tinha um programa que podia falar com seus amigos. Então, mesmo grandes revoluções são graduais, não são, claro que são muito mais exponenciais, assim, a gente viveu um mundo que não mudou muito até os últimos 2 séculos, de repente o último século foi absolutamente diferente do que foram os últimos 1000 anos. Alô? Mas eu acho que é algo que a gente deve olhar com curiosidade, mas com a tranquilidade de não ter que ter esse desespero maluco de que de uma hora para outra tudo tem que ser IA. Então, acho que é mais por esse lado. Eu acho que, talvez porque eu comecei antes do fax, então, foi estagiário do Gutenberg, né? Por aí. Ajudava a apertar o parafusinho lá.
Honestamente, as mudanças, essas coisas, não me dão pânico. Eu não as menosprezo de jeito nenhum. Eu sei que tem coisa diferente, eu sei que tem um monte de coisa que eu não entendo, que eu preciso aprender, que eu preciso ir atrás, mas eu não tenho medo delas. Eu diria, eu tenho mais medo do ser humano do que da tecnologia. A gente está vivendo um mundo tão difícil, tão cheio de discussões, de gente pensando só no próprio umbigo e... Desculpa, esse é só um desabafozinho. Passou. Por favor. Que eu tenho mais medo do ser humano do que da máquina. Eu acho que a gente aprende com ela, a gente ganha, a gente perde um pouco, e é isso, a gente vai se adaptando. Nós, seres humanos, somos extremamente adaptáveis. A gente já viveu no gelo, a gente já viveu no deserto, a gente hoje vive num monte de coisa, né? A gente tem 35 graus no nosso inverno em julho e vamos sobrevivendo a tudo isso. Então, eu convivo bem com essas mudanças. Elas me empolgam. Às vezes eu me entusiasmo demais, pego uma coisa nova assim, fico doido por ela e leio e vou atrás, experimento, mas eu estou bem com elas. E eu acho interessante a gente administrar o medo, né? Porque toda novidade traz muito medo. O setor educacional, gente, está muito mais em pânico do que o setor editorial, né? E quem não ouviu da mãe que, menina, fica longe da televisão que você vai ficar cega, né? Tipo, todos aqueles mitos. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o cérebro das crianças, né? Com o nosso próprio cérebro. Como a gente vai envelhecer, né? Totalmente diferente, com sinapses completamente diferentes e córtex cerebrais completamente diferenciados por conta das conexões que a gente faz, né? Mas eu acho que o mais importante é não deixar isso te paralisar, né? Acho que a mensagem é: a terapia é mais importante do que a IA. Façam terapia semanalmente, administrem suas ansiedades, que a gente vai conseguir sobreviver fazendo terapia. Eu acho que também vale colocar que, de certa forma, se a gente não tomar essa parte, o nosso mercado editorial, que acho que tem uma coisa tão importante na criação de informação, de conteúdo, digamos assim, mas de conhecimento, quem que vai fazer isso, né? Então, são uma parte que agora tudo é IA e virou um hype, e a máquina de lavar tem IA, que não faz sentido, sabe? Mas eu queria só enumerar umas coisas que eu acho que pode ser interessante para o mercado, porque eu acho que a gente pensar que é uma máquina que lida muito bem com dados enormes e te trazem de uma forma legal, mas não criar exatamente, né? Tipo, porque é muito pasteurizado aquilo que sai do e-mail, da tradução em geral. Mas algumas coisas que, né, estudando um pouco, por exemplo, identificar tendências é muito legal, porque busca em muitos lugares. Criar material de marketing, que você tinha falado. Reviver backlist, através de informações de livros novos, conectar com esses livros. Editar e revisar, mas nunca sozinho, né? Uma piada ruim é falar que a IA é um estagiário, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem experiência. Então, você tem que sempre estar do lado. Precificação, que acho que muitos de nós temos essas dores, né? Qual que é o preço ideal, quanto é caro, barato, mas também que você não perca dinheiro. Saber o sentimento da marca, da Harvard, da Esquilo, da MVB, que estão falando de você, né? Em vez de você ficar dando Google ou entrando no Instagram, procurando hashtag. Gerenciar estoques, né? Também é uma coisa que eu acho que já tem muito fazendo, né? Sabemos bem ali, né? E também acho que personalização, que começou com a impressão digital, quer dizer, há muito tempo, mas imagina criar conteúdo específico para suas necessidades, né? Eu incluiria o aumento da bibliodiversidade, né? Não, sem dúvida. A gente, dentro da Árvore, a gente fez um estudo meio assustador. A gente pegou todos os dados de leitura, né, com o nosso acervo, e a gente tem índices de bibliodiversidade. Então, a gente sabe qual é a escola mais bibliodiversa e tudo mais. E é assustador, assim, o que a gente vê. E é importante a gente ver isso. Tipo, as escolas só leem
livros que saem da região sudeste. Só. O gênero está menos pior, porque a gente vem trabalhando, né, o gênero do autor. Né? As pessoas estão lendo mais mulheres, né, a nossa luta infinita pela igualdade, mas raça é desesperador, as pessoas só leem em brancos. Assim. Então, eu não tinha esse dado. Né? E hoje a gente consegue organizar nossa home e oferecer para o nosso aluno, provocando essa bibliodiversidade intencionalmente. Né? E isso está sendo super enriquecedor também. Olha, o relógio já ficou vermelho, é meio aflitivo, inclusive, mas eu acho que dá tempo de uma pergunta, Léo. Se alguém tiver alguma pergunta. Senão a gente vai continuar falando. E temos pergunta. Bom dia. Bom dia. Nossa, muito bom essa discussão, falar mais sobre inteligência artificial. E, ouvindo vocês falar, eu fiquei com uma pergunta, né? Qual o valor simbólico, material, de um produto feito com inteligência artificial em detrimento a um produto feito com IH, inteligência humana, né? Será que a gente vai valorizar mais a produção humana em detrimento à produção artificial, com inteligência artificial? Falando sobretudo sobre o audiobook, a gente pretende ver uma distinção entre esses dois tipos de produção? E como é que isso entra dentro das discussões do mercado editorial? Acho que é uma pergunta interessante. Super, Pedro, obrigada. Eu acho que a gente vem nessa revolução, né, na industrialização há muitos anos. E a gente vê que, com o tempo humano é mais valioso. Né? Então, eu acredito que isso vai acontecer de novo. Então, a gente, hoje, dá mais valor a um produto artesanal, por exemplo. Estou falando de produtos materiais, né? Eu acho que isso vai acontecer com os produtos digitais também. Tá? Então, o produto com geração de AI vai dar acesso, vai criar acessibilidade. Mas o produto humano ele vai ser muito mais valorizado, sabe? Porque vai ser raro também. Né? Porque o humano tem uma limitação de produção. Né? Mas a questão dos direitos autorais ela é bem interessante, a gente precisa discutir isso e criar regulação. Mas fica aqui uma pergunta, né? Eu faço um prompt específico, e aí, por causa do meu prompt, a gente estava até conversando ontem a respeito disso, por causa do meu prompt, eu tenho uma determinada resposta, que somente o meu prompt provocou. De quem é a autoria da resposta? Eu acho que tudo tem que ser com transparência, né? Eu acho que seria ótimo ter livros orgânicos, sabe? Ter um selo feito com ou sem e tudo isso ser. Acho que parte da regulamentação teria que passar por isso e a gente está terminando. Rapidinho, eu acho que a gente tem que voltar no início da nossa conversa aqui. Para mim, Pedro, a produção é humana. A inteligência artificial é uma ferramenta que o ser humano vai utilizar para produzir alguma coisa. Então, eu vou ganhar tempo na hora que eu vou produzir algo, do mínimo da revisão até algumas outras coisas. Eu que vou gerar o prompt e assim diante, sem divagar muito aqui. Mas é isso. Eu acho que a produção é humana. Não vejo a inteligência artificial ainda produzindo algo de nível humano, de criatividade, de produção. Né? Talvez cheguemos ao Exterminador do Futuro, mas ainda eu acho que está longe. Para mim, a produção é humana. Os problemas ambientais vão matar a gente antes, certamente. Meu Deus, essa menina. Essa menina. O a terapia dela é sexta-tarde. Tem que dar Eu estou pronta para morrer. Gente. Estou brincando, gente. Eu acho que o nosso tempo acabou, mas agradeço muito a todos vocês e a vocês que acordaram e estão aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo, Camila, Fábio Errara.